Bom dia, pessoal, tudo bem? Nessa manhã gostaria de compartilhar com vocês a respeito sobre sonhos, né? O que vocês têm sonhado, o que eu tenho sonhado. E me veio a lembrança da mensagem lá em Mateus que fala sobre João Batista e Jesus, né? Para quem não conhece o contexto da história, João Batista foi aquele escolhido por Deus para abrir, né, o caminho para aquele que viria. O verbo se tornaria carne, né? Então João Batista ele foi preparado desde o ventre de Isabel para trazer as boas novas, para preparar o povo para receber Jesus, sendo que nesse momento João Batista ele se encontrava preso, estava no cárcere. Então todos aqueles sonhos, todas aquelas convicções que ele tinha, na verdade sobre Jesus, estavam colocadas em xeque. Porque como ele estava num cárcere, então ele estava vivendo sobre a perspectiva de tudo que era informado a ele. Então as pessoas informavam a João Batista o que estava acontecendo. Então Jesus naquela época ele já estava curando, Jesus estava ressuscitando mortos, Jesus estava aumentando o número de seguidores dele, estava operando maravilhas, milagres. Mas João Batista, naquele momento, ele ficou em dúvida se realmente era Jesus, se Jesus era realmente, de fato, aquela pessoa no qual ele estava vindo para abrir caminho. Por quê? Porque naquele momento ele estava preso. Naquele momento ele vivia sobre informações que vinham de fora do cárcere. E a minha pergunta hoje para nós, né? Quais os sonhos que nós estamos vivendo? Quais os sonhos que ainda não foram realizados nas nossas vidas por conta de informações externas que nós estamos ouvindo, né? Na minha casa, por exemplo, desde que começou essa questão do Covid, eu acredito que com 2 semanas depois, nós paramos de ficar ouvindo jornais. Até eu brinco com a minha esposa e disse, vamos parar de contar mortos e vamos começar a pensar, a ler e a ouvir coisas que nos traz esperança, né? E por muitas vezes as informações externas, as dúvidas, eles tiram toda a convicção que nós temos em Deus, que nós temos em Jesus. E o interessante porque quando Isabel se encontra com Maria, a mãe de Jesus, e Isabel era a mãe de João Batista, elas se encontram e Isabel ela não poderia ter filho. Então Deus ele pega um ventre, na verdade, que não poderia ser gerado e coloca nele, né, e gera nele um embrião, né? E quando Isabel e Maria se encontram, na verdade, a barriga delas, elas começam a sentir que os dois, tanto João Batista como Jesus, começam a se mover, né? Já justamente tendo essa aliança, né? Ainda no ventre, como a palavra diz, que Deus, ele já nos conhece desde o ventre das nossas mães. Então, interessante que mesmo essa convicção que vem do ventre, ela foi por um momento trazida a xeque. Por quê? Por conta de várias informações que vinham de fora. Então a convicção de João Batista, e não foi de qualquer pessoa, não foi a convicção do Márcio não, foi a convicção de João Batista, aquele que veio para anunciar as boas novas, para anunciar, para abrir o caminho de Jesus, o Salvador. Então a própria convicção de João Batista naquela época, ela foi colocada em xeque. Então a minha pergunta hoje é: quais os ouvidos, quais as palavras que você está emprestando o seu ouvido, quais as notícias que você está emprestando o seu ouvido? Então muitas vezes você pergunta assim, Márcio, por que os meus sonhos ainda não aconteceram, não foram realizados? Talvez, eu não sei, mas talvez pode ser por coisas que você está ouvindo e que não deveria estar ouvindo. Você está trocando a convicção que Deus colocou no seu coração, sonhos que Deus colocou no seu coração, trocando tudo isso por informações externas, por informações que nós nem sabemos se são verdadeiras ou não. Mas o grande questionamento aqui não é esse. Mas o grande questionamento aqui é o seguinte: troque essas informações ruins, essas informações que te trazem para baixo, que te trazem fraqueza. Troque tudo isso pelo que traz esperança. Troque tudo isso por notícias de esperança. Leia a palavra de Deus. Olhe lá quantas e quantas e quantas mensagens, quantas promessas Deus nos fez. E eu posso dizer o seguinte para vocês: se o seu sonho não aconteceu ainda, pode ser que seja por conta de algumas informações, de notícias que você está deixando que entre na sua mente.
Então, nesse dia, eu gostaria de vir aqui para falar para você: pare de ouvir notícias negativas, pare de ouvir notícias de caos, de calamidade. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo que habita em você. Se alegre, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Nós seguimos a um Deus que é todo poderoso, nós seguimos a um Deus que Ele pode fazer todas as coisas. Nós podemos a qualquer momento elevar nossos olhos para o alto, que é da onde vem o nosso socorro bem presente. O nosso socorro vem do Criador dos céus e da terra. O nosso socorro vem do Todo-Poderoso, aquele que nunca empatou, aquele que só venceu todas as batalhas. Então, nessa manhã eu venho convidar você, eu venho desafiar você a parar de ouvir péssimas notícias e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, através de pessoas que venham acrescentar na sua vida. Então, meu amigo, seja forte, minha amiga, seja forte. Confie naquele que prometeu. E outra coisa, sonhos antes dessa calamidade continuam sendo sonhos depois da calamidade. Porque o problema não é o que essa pandemia vai fazer com a gente, porque nós já estamos nela, mas é quem nós vamos nos tornar no meio dela. E eu acredito, eu tenho fé, tenho esperança de que nós sairemos pessoas melhores. E que quando nós estivermos mais lá na frente, dissermos assim: a minha chave virou no meio de uma pandemia. E hoje, olhe quem eu me tornei. Me tornei uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um empresário melhor, um profissional melhor. E eu tenho convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei que você ama a Deus. E eu sei que Ele vai fazer tudo o que Ele prometeu. Todos os sonhos que Ele colocou no seu coração serão realizados. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nesse dia, o meu desejo do coração é que você tenha uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana cheia da presença de Deus. E esqueça as más notícias, se apeguem no que lhe dá esperança. Leia a palavra de Deus, escute a palavra de Deus. Olhe em canais no YouTube que falem sobre Deus, sobre os milagres de Deus. Leia o livro de Mateus, de Lucas, de João, que falam sobre os milagres de Deus. E isso sim vai fortalecer a sua mente. E que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e tudo que você venha fazer no dia de hoje venha dar certo. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.